Fala pessoal, eu sou o Anderson Pugliese E eu sou a Carla Pugliese. e hoje a gente vai falar para vocês os motivos que levaram a gente a tomar a decisão de mudar de país. Bom, a princípio, o primeiro motivo, a primeira coisa que me desmotivou, na verdade, em ficar no Brasil é a falta de perspectiva, é a falta de esperança mesmo, sabe? Eu penso muito no futuro, não vivo hoje, eu vivo sempre, tento viver 2, 3 passos à frente. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu tento sempre prever até as coisas que vão dar errado para poder se anteceder, né, aos problemas. Pensando nisso, pensando nisso, eu não consegui ver expectativa de futuro no nosso país. Tudo aqui está fardado a dar errado. Essa é a minha opinião, na verdade, essa é a minha concepção. Se você abre um negócio, se você investe em uma padaria, um salão de beleza, aqui no Rio de Janeiro você tem que pagar o bandido ou paga a milícia. Entendeu? Você sempre está pagando um vilão. Você paga, no Rio de Janeiro é a cultura onde você paga para não ser roubado. Entendeu? Já parte do flanelinha, onde você estaciona, e você tem que dar ali R$ 2 para ele. Isso não for na Zona Sul, que aí é mais, né? Você vai pagar bem mais do que R$ 2. E eu não tenho esperança que isso vai melhorar, pô. Independente do presidente, do partido que lidera esse país, eu não acho que isso muda num futuro breve de 10, 20 anos. Talvez mais do que isso. Mas aí não dá tempo para mim. Eu quero alguma coisa melhor para os nossos filhos. Outro item também que a gente gostaria de falar é em relação à segurança. Aqui anda bem violento, a gente tem insegurança para andar nas ruas à noite em relação a assaltos. E a gente trabalha bastante para conseguir conquistar as nossas coisinhas e do nada a gente andar com medo na rua de perder o celular, de levar a nossa bolsa, documentos que dá trabalho para tirar outros novos. Coisa simples, como a nossa aliança. A gente não pode usar, a gente não tem o direito de usufruir do símbolo do nosso amor, porque tá arriscado a gente perder o dedo. Literalmente. Perder o dedo por causa do anel. Entendeu? Essa é a violência que a gente encara aqui no Rio de Janeiro. E infelizmente já tivemos casos assim de conhecidos parecidos com isso, de não conseguir tirar a aliança e o cara querer arrancar o dedo fora. E isso é bem triste, lamentável. E complementando a questão de falta de perspectiva, a gente não vê uma melhora próxima em relação a isso. E a gente queria falar também sobre a educação, que quem tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor consegue pagar umas escolas boas para os filhos, o que não é o nosso caso. E nós temos 2 filhos. Fica bem puxado pagar a escola particular e o ensino público não tem qualidade. O meu filho está no final do primeiro ano, ainda não sabe ler e escrever, está aprendendo ainda. Quando no primeiro ano na escola particular eles já estão lendo e escrevendo nessa fase, já passam para o segundo ano copiando do caderno com letra cursiva e um dos maiores sonhos de um pai e de uma mãe é uma educação de qualidade para os filhos. Sem dúvida. Não só isso. Eu ainda atribuo mais um parêntese aí. Eu trabalhava no BRT, no ônibus, então eu agrego mais na educação. Não falta só a educação literal, né? Não é só a educação da escola que falta. A população anda totalmente deseducada. Falta com a educação o tempo todo. Eu trabalhava no BRT e homens atropelavam senhoras, atropelavam mulheres, mulheres atropelando mulheres. A educação do povo aqui está bem triste. E o errado virou certo. Entendeu? Eles acham bonito, acham que isso é bacana. E não é aqui que eu quero que meus filhos cresçam.
não é com esse exemplo que eu quero que meus filhos cresçam. Eu acho que isso está muito interligado ao individualismo também, porque essa nova geração a geração dos meus filhos, que já algumas famílias estão um pouquinho maiores do que eles são muito individualistas, eles têm dificuldade de pensar no próximo. E isso acarreta uma série de problemas, como na sociedade em si. Andar no ônibus, esperar numa fila, as pessoas se irritam muito fácil. Eu comecei a dirigir recentemente, meu marido até me chama a atenção que às vezes eu tô certa no trânsito, eu tenho medo de buzinar, porque as pessoas andam muito agressivas. Eu tenho medo mesmo de buzinar, de um homem sair do outro carro irritado, que a gente vê na televisão passando várias vezes pessoas matando umas às outras por causa de briga de trânsito. Então, A filha do nosso mecânico, entre aspas, a gente conserta o carro, ela morreu numa briga de trânsito. Ela tinha 23 anos, formada em Direito, e por causa de uma discussão banal de trânsito, o carro passou por cima dela. E isso cada vez nos entristece mais, pensando principalmente no futuro para os nossos filhos. Claro que a gente se preocupa com a gente, mas me preocupa muito como será, se agora para a gente já está assim, eles pequenos, como será o futuro deles aqui. Então a gente começou a pensar nas possibilidades de um futuro melhor, principalmente para eles. E eu comecei a ver as possibilidades. Eu queria muito, muito ir para os Estados Unidos, mas seria inviável, né? Isso ficaria ilegal e não é isso que eu quero. E uma segunda possibilidade surgiu Portugal, porque o avô da Carla é português, então tinha essa possibilidade de tirar a cidadania para minha esposa. Então a gente começou a estudar Portugal e gostamos bastante. E as portas foram se abrindo pouco a pouco e está se tornando realidade. O que nos atraiu em Portugal a princípio foi a tranquilidade. Você poder andar na rua, você não ter medo, que aqui, por mais que a gente minta, né? A gente se acostumou a mentir, que não tem medo, mas na verdade a gente vive com medo. Então, essa tranquilidade, tanto de segurança quanto uma vida mais tranquila, mais sucinta, nos atraiu bastante. Até em relação ao poder aquisitivo também. A gente sabe que não é um mar de flores, nem aqui nem lá, mas a gente acredita que a parte de benefícios é maior do que a parte de malefícios. Então, a gente vê, de acordo com as nossas pesquisas, lá anda bem melhor do que aqui. A gente passa um susto todos os meses quando nós vamos ao mercado aqui, por exemplo, porque cada vez sobe mais os preços de tudo, cada vez a gente compra menos coisas, cada vez o final de mês fica mais apertado e a gente fica muito feliz quando vê os vídeos de lá, né, amor? Que a gente consegue ver as pessoas felizes indo no mercado, conseguindo comprar o que elas querem. E não que lá seja fácil, porque lá também se trabalha muito, mas compensa, ao meu ver, você trabalhar e conseguir dar as coisas para sua família, conquistar as coisas. Isso nos atrai bastante, porque aqui a gente trabalha e basicamente a gente só paga a conta e não consegue conquistar as coisas com o suor do nosso trabalho, porque tudo cada vez fica mais caro. Sim, o poder de compra lá atrai bastante. Não que aqui a gente não tenha tudo que nós almejamos, só que a dificuldade de conseguir as coisas aqui, por exemplo, eu tenho uma televisão bem grande mesmo, mas eu comprei de segunda mão. Eu não consegui comprar ela na loja, porque o valor dela na loja eu não consigo pagar. De segunda mão, Papai do Céu abençoou e eu consegui comprar. Então, não pode ter hipocrisia de dizer que poder de compra não atrai em Portugal. Eu não faço questão de ter uma BMW e uma Mercedes, mas é interessante saber que se eu quiser eu posso comprar. E que a prestação fica muito mais barata do que a prestação do meu carro aqui. Aqui eu pago 1.200 no meu carro, uma prestação de carro, enquanto lá eu vou pagar uma Mercedes 300 euros. Ah, mas é em euro, mas lá eu vou ganhar em euro.
e eu vou ter a possibilidade de ter uma Mercedes aqui, é inimaginável ter uma Mercedes. Até uma 89 eu acho que é difícil de eu comprar, enquanto lá eu consigo uma pé do ano. Então isso atrai sim, não é um motivo principal que leva a gente até a mudar de país, mas sem dúvida atrai, é muito interessante. É isso. Então nos vemos em breve em Portugal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom dia. Muito menor, Bom dia.